Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Amém? Na semana passada eu estava falando um pouco sobre as heresias que têm acontecido aí nos nossos púlpitos. E eu queria dar mais uma pincelada nisso tudo aí, ok? Infelizmente, hoje em dia, um versículo que é usado muito das pessoas que não posso falar de que estão sendo maus, mas uma falta tremenda de conhecimento. Está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, na parte 2. Vem dizendo assim: mas a letra mata e o Espírito vivifica. Gente, como eu já ouvi isso na minha vida. Fecha sua Bíblia aí, porque a letra mata. É o Espírito que vivifica. E as pessoas têm pregado de uma forma que, sem condições. Eu entendo o coração de muitos, pessoas que tentam realmente servir a Deus, pessoas que buscam realmente a Deus, mas são enganados. E infelizmente essas pessoas, elas estão, mesmo com um coração muito bom, porque nós vemos assim pessoas que servem mesmo a Deus, elas são íntegras em servir a Deus e fazem do seu melhor, mas a falta de instrução faz com que, principalmente um líder, leve um rebanho todo para um abismo. Nós não estamos falando de inferno, isso é outra coisa. O que nós estamos falando é que você vê um povo que sofre, um povo que não consegue caminhar, um povo que não consegue crescer por causa da falta de conhecimento. Porque a letra ela não mata. Só para dar uma bem superficial aqui, a gente precisa ler todo um contexto de tudo que está acontecendo. Quando Paulo fala que aos Coríntios, né, que a letra mata. Por quê? Porque a gente vivia da lei. E a lei, ela aponta seu erro. E o seu erro aponta morte. E isso é uma condenação. Você está completamente afastado de Deus. Porque nós não conseguimos não pecar. Nós não conseguimos, por mais que você tente, a gente sempre vai ser pego fazendo algo errado. E existe ali um arrependimento, porque não é isso que nós queremos ter uma vida reta, nós queremos ter uma vida justa, mas a letra, ela aponta para o seu erro e ela te condena e você vai ser destituído da glória de Deus. Mas quando nós temos o Espírito Santo ele não abole, não vai abolir a letra, ele não vai tirar a letra agora. Ele não fecha a Bíblia, porque não precisa, não tem nada disso. Mas por causa da palavra viva, que é Jesus Cristo, o Verbo encarnado, agora nós temos algo que não olha mais para os nossos pecados. Essa palavra agora, ela vem e restabelece uma conexão com Deus e o homem. Antes a letra me condenava, mas por causa de Jesus Cristo, o Espírito Santo testificando em nós, é uma ação de Deus conosco. A letra é uma ação de nós com Deus. Nós precisamos cumprir essa lei para estar com Deus. Agora, o Espírito vivifica essa letra da forma em que agora Deus fez por nós. Ele entregou o Filho dele por nós. Então hoje nós temos uma nova aliança. A aliança velha passou. É por isso que a nossa Bíblia é dividida em dois. Velho Testamento, Novo Testamento, a velha aliança, a nova aliança. E esse versículo ele é usado de uma forma muito errônea. Que nós não precisamos da palavra. Agora é só o Espírito Santo que vai conduzir aqui.
E uma das coisas que eu já escutei muitas pessoas falando é sobre a teologia. Jesus não tinha teologia. Eu também não tenho, então eu posso pregar, eu só preciso do Espírito Santo. Se você pegar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, está recheado de versículos, e um desses bem enfatizantes, que Jesus ele crescia em graça e em conhecimento. E não existe conhecimento sem estudo. Ah, mas a Bíblia não fala. Não, ela não fala. Como muitas coisas nós ficamos às vezes sem entender na Bíblia, porque ela não fala. Ela foi escrita num contexto completamente diferente do nosso. Um contexto em que a gente não vivia nele. E infelizmente muitos de nós não vivem. Mas vamos lá. Jesus não tinha estudo. Ele foi o único que virou um mestre, um rabi, um homem que veio mudar toda uma história, e ele não tinha estudo. É porque nós não buscamos estudar além do que a Bíblia nos mostra. Deixa eu tomar minha água aqui para... Nós não buscamos estudar aquilo que faz parte de uma cultura. Então você quer ver uma coisa? Quando uma criança nasce em Israel, uma criança nasce entre nós, o que começa? Começa a vir os presentes, vamos fazer o chá de bebê, vamos arrumar as coisas, temos que arrumar o quartinho do bebê. Tá, isso é no mundo inteiro. A mamãe ficou sabendo que ela está grávida, está esperando um bebê, começa os preparativos. Só que em Israel ele é diferente. A criança, quando ela está em Israel, a primeira coisa que ela ganha se chama Torá. É o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Porque a criança, isso é costume do povo de Deus, um costume de Israel. A criança, ela tem que se basear na lei de Deus. Ela não pode se desviar disso. Então, o primeiro presente que ela ganha é um Torá. Na hora que o bebê chega, o Torá já está lá. Ela vai ser ensinada naquilo. Então, até os 7 anos de idade, se você começar a estudar a cultura judaica, você vai ver que até os 7 anos de idade, a criança, ela com 7 anos, ela sabe citar. Ela não precisa mais daquele livrinho Torá. Ela anda com ele e tal, vai para a igreja, normal. Mas ela não precisa mais dele, porque ela já tem aquilo tudo memorizado. Ela já cita todos os versículos, ela já sabe tudo, já está dentro dela. E Jesus não foi diferente. Jesus, ele precisou. Na hora que ele nasceu ali, ele já tinha ali um rolinho para ele ali, porque ele ia ter que estudar. A gente não fala, é uma simbologia, porque na época não tinha o que nós temos hoje. Mas Jesus, ele tinha já pronto uma estrutura para que ele fosse estudar, como qualquer outra criança. Jesus, com 12 anos, ele estava no templo, ele seguia as regras, ele seguia toda a cultura, ele foi ensinado na cultura judaica, tanto que ele ia para festas. E uma dessas festas era a festa lá em Jerusalém, aonde que nós conhecemos a história, Jesus ficou para trás, e quando José e Maria voltaram, encontraram ele ali, rodeado ali com os mestres da lei. E ali os mestres da lei estavam de boca aberta, porque olha o conhecimento desse jovem. Mas isso não é uma coisa anormal, porque lá existe a discussão da lei,
Existe o debate da lei. A diferença de Jesus que surpreendeu aqueles mestres é que Jesus estava além da idade dele. É como se o QI de Jesus fosse mais alto do que os outros. Então eles estavam boquiabertos em olhar para Jesus e falar assim: olha, como esse menino conhece essas coisas? Como é que ele entende tanto assim? E isso era uma coisa normal, porque sentavam os rabis daquela época, os mestres da lei naquela época, e os mestres da lei, eles discutiam a lei. Então, por exemplo, como é não trabalhar no sábado? Então, um virava e falava: não pode fazer nada sábado, porque não pode fazer nada. O outro falava: não, a gente precisa comer. Então, eu acho que a comida pode ser feita. Aí o outro vira e fala assim: não, eu acho que pode ser feita comida, mas e se não tiver comida em casa? Ele precisa ir lá buscar. Então eu acho que ele pode ir buscar, mas só pode andar 8 quilômetros e só trazer uma sacola na mão. Então eles debatiam a lei. Só que cada sacerdote, cada mestre ali, ele tinha seus discípulos. E o mestre que falou que, olha, não pode fazer nada, os discípulos que concordavam com aquilo não faziam nada. O outro que falava que podia fazer comida, ele tinha discípulos. Olha, gente, eu acho que pelo menos a comida pode ser feita, então eu quero seguir esse rabi aqui. E o outro falava: não, eu acho que a gente pode ir no supermercado, porque o sábado é o dia que a gente não trabalha, então eu quero aproveitar lá e boto tudo numa sacola, o que eu conseguir trazer na sacola, eu vou. Aí vamos ter os seguidores daquele rabi. Qual que estavam seguindo a lei? Todos. Mas a lei ali, ela foi discutida. Ela foi bem interpretada, cada um da sua maneira, na mesma lei, sem ferir aquela lei. É por isso que hoje nós temos, dentro da própria Bíblia, algumas doutrinas que abrem, e elas não estão erradas, mas estão baseadas no que Deus está falando. O problema todo é achar que Jesus ele não tem nada, sendo que Jesus foi o maior mestre. E o único que ia ser mestre ali em Israel, sem nenhum estudo, era Jesus, porque ele era o Filho de Deus. Deus não faz nada com gambiarra. Jesus nasceu com a mesma mente minha e a sua. Ele precisou aprender a andar igual a mim e a você. Ele precisou aprender a ler igual a mim e a você. Escrever da mesma forma. Então Jesus ali, ele passa pelos mestres e ele dá um show de bola ali. Só que aos 14 anos, isso é da cultura, o jovem ele vai para frente de uma junta sacerdotal. E ali ele vai ser testado. É a única forma de uma pessoa entrar para o ofício sacerdotal passando por essa junta, com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, todos os jovens passam por essa junta. E se eles vão ser arguídos, eles vão ser perguntados, a lei vai ser discutida. E aquele jovem, passando por essa junta, se ele for aprovado, ele segue o ofício sacerdotal. Se ele não for aprovado, ele volta para casa, porque aí ali ele já não estuda mais. Ele volta para casa e ele vai aprender o ofício do pai, ou aprender alguma profissão. Jesus ele faz o quê? Jesus ele aprende o ofício de carpinteiro do José, seu pai. É porque Jesus não teve capacidade de passar pela junta? Não, não é. Deus tem um propósito para todas as coisas. Jesus ele continua estudando, porque lá na frente, já Jesus agindo no seu ministério, ele é arguído, e até perguntam para ele sobre o divórcio. E Jesus ele responde, porque tinha duas escolas
que eram grandes. E Jesus ele responde de uma dessas escolas, que é a indicação a qual ele estudou, porque quando foi lhe perguntado pelo divórcio, Jesus fala que era só em caso de adultério, porque era a escola em que ele estudou. Porque a outra escola, Shammai, era uma escola mais branda, e ali na Shammai dizia que para ter o divórcio, bastava você casar e se a sua esposa simplesmente não soubesse fritar um ovo, você podia separar. Jesus ele dá um ensinamento da escola em que ele estudou. Não, é só em caso de adultério. Então, por causa do coração duro, só que aí Jesus ele amplia o que ele aprendeu. Por causa do Espírito Santo sobre ele. Porque ele veio trazendo uma nova aliança, ele fala, olha, por causa do coração duro, porque era para ser desde como era no princípio. Mas por causa de um coração duro, então sim, se for ter o divórcio, então que seja em caso de adultério. Não é para ter o divórcio. Então olha como que Jesus, ele é instruído em toda letra. Ele veio mostrando que precisa sim ter estudo. Eu lembro uma vez eu apliquei uma prova num grupo ministerial. E diga-se de passagem, os alunos da escola, eles arrebentaram. Vários com nota máxima. Vários obreiros, alguns pastores, diáconos, levitas, que passaram pela escola, tiraram nota máxima em conhecimento. E olha que interessante, os líderes que não queriam ir na escola, eles foram que tiraram as menores notas. Uma prova que valia 20, eu lembro que foram 4 folhas, frente e verso. Foram muitas questões. E os líderes, os mais líderes, os que ministravam no altar, foram os que tiraram menores notas. Teve um deles que quase foi 0. E a resposta de muitos deles foram: estava muito cansado do dia de trabalho. Eu estava com uma dor de cabeça tremenda. Então eu não consegui raciocinar. Mas os outros que tiraram total também estavam cansados. Também estavam sobrecarregados. Também tinham dores de cabeça. Outros até dores no corpo, a gente não sabe. E tiraram total. Tiraram notas perfeitas de aprovação. Falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento é que leva todo um povo para um caminho que não devia andar. É a mesma coisa que você procurar um médico que não fez medicina. Eu falo com muitas pessoas hoje e eu falo, olha, você precisa conversar com o seu líder. E essas pessoas me respondem, eu não posso. Mas por que você não pode? Ele não conhece nada. Ele não vai saber me falar sobre isso aqui. Eu falei, mas ele é seu líder, você tem que perguntar para ele, mas ele não sabe falar. Então, como é que nós podemos dar uma confiança para uma liderança que não estuda? Porque nós sabemos que muita coisa vem acontecendo e vem mudando simplesmente por causa da história. Porque quando a Bíblia ela foi escrita, quem foi lá em Israel? Quem sabia daquela cultura? Hoje você não precisa de pegar um avião e descer lá em Tel Aviv e entrar em Jerusalém para conhecer nada, para saber como que é. Basta você digitar no Google. E vai ter um tanto de artigo, pessoas, historiadores,
pessoas de nome que fizeram aquilo ali. Muita coisa não está escrito na Bíblia por causa do contexto que foi escrito, não precisava escrever. Mas hoje, para você entender aquilo ali, você tem que buscar na história. Você tem que entender. Quer ver uma das coisas? Quando fala que Jesus diz para Pedro, Pedro, olha, você vai me negar 3 vezes. E assim que você me negar, o galo vai cantar. Quantos pastores ainda hoje, 2020, ainda está nessa pregação, ainda fala lá cocoricó? Aí quando você chega na história, você vai conhecer lá Jerusalém, como que funcionava, você vai ver que o galo, né, a galinha, não podia estar dentro da cidade de Jerusalém, era proibido ter. Aí fala, mas peraí, mas Jesus falou que o galo ia cantar, mas então se Jesus falou, então ia ter um galo lá. É que Deus não é Deus de gambiarra, não. Aí quando você vai conhecer a história, você vai entender o que estava acontecendo. Peraí, então que galo que é esse que cantou? Que galo que é esse que, na hora que Pedro negou, ele foi lá e cantou? Me explica então, que galo que é esse que apareceu lá e fez cocô? Não teve galo nenhum. Porque tinha um turno de guardas ali. Aí quando você vai ler lá a história, você vai pesquisar para ver o que é que estava acontecendo, aí você descobre que ali não tinha galo. Mas na hora que trocava a guarda, tocava-se uma trombeta. E quando tocava essa trombeta, vinha o guarda e o outro saía para descansar e aquele guarda assumia o posto. E esse tocar dessa trombeta, no trocar da guarda, se chama o canto do galo. Jesus sabia disso, os discípulos sabiam disso, quem morava ali sabia disso. Nós não, nós precisamos estudar. E no tocar da trombeta, porque a gente sabe que a Bíblia toda é interligada, e no tocar da trombeta, ali em alguns instantes, Jesus estaria ali morrendo, derramando seu sangue por nós. Algo grandioso estava acontecendo, prestes a acontecer. Então, quer dizer, o tocar da trombeta, o canto do galo, estava ali anunciando o Salvador que iria entregar o seu sangue por nós. E se você começar a ler lá em Apocalipse, você vai ver que vai soar as trombetas. E Jesus virá nos buscar. Olha só, a ligação. Então, precisa estudar, precisa examinar. Você não está entendendo o que está na Bíblia? Hoje nós temos uma ferramenta, uma máquina violenta, que é a internet. Você vai saber tudo, você vai buscar tudo. E nós temos líderes, e é por isso que no último vídeo eu falei, olha, cuidado com essas heresias. Que aqui não importa muito se o galo que cantou ou que não sei o quê. Claro que é bom a gente saber a verdade, mas isso não muda o que aconteceu no contexto. Mas nós estamos vendo aí pessoas que não têm conhecimento nenhum falando um tanto de bobagem. E o pior de tudo, que a visão é tão diviseira em cima dos líderes que não ensinam absolutamente nada para você e você concorda, porque também você não aprende nada. A Bíblia fica no móvel ali, empoeirada, porque nós temos o costume de não buscar, não entender. Você chega na sua igreja, anota tudo que o seu pastor diz, para ver se está tudo em conformidade, se é aquilo mesmo. E não tem problema nenhum chegar e falar assim, olha pastor, o senhor falou isso aqui, mas de acordo com isso aqui não tá, me explica isso.
Eu estava vendo um vídeo outro dia que os pastores, eles não gostam de ser interrogados. Porque se começar a interrogar eles, primeiro você está contra uma autoridade. E eu que busco Deus, tá? Então me responde. Porque a palavra de Deus diz que o líder, ele é dispenseiro do evangelho. Ele vai lá na dispensa, pega aquilo que Deus tem e vem e traz. Ele vem servir. Tomem cuidado. Mas isso depende de você. O Espírito vai vivificar a letra que está em você. Se você é vazio, o Espírito não faz nada. Eu não vi em lugar nenhum, desde a história, desde o começo ao fim, que o Espírito Santo fez alguma coisa em quem não sabia nada. Todo mundo precisou aprender, todo mundo precisou ser doutrinado. Paulo, quando aceitou realmente Jesus, porque ele era um matador de cristão, ele era contra Jesus. Paulo, quando ele aceitou Jesus, ele foi passar 16 anos na casa dele. Ele ficou 16 anos sem atuar. E quando ele volta pá, naquela expressão, faca na caveira. Eu cheguei aqui, agora eu vou arrebentar. E olha quem foi Paulo. Um ícone até hoje. Um grande herói da fé. Não que menospreze Pedro, João, não. Mas se você pega aqui todo um contexto, é por causa de Paulo que nós conhecemos a Jesus. Mas ele ficou 16 anos sem aparecer. E hoje as pessoas chegam na igreja, não entendem nada, não sabem nada, passam um ano, vai embora e fala que não teve oportunidade. Mas não quis fazer uma escola, não quis aprender, não quis entrar. Levita mesmo é assim. Ou gente abençoada que é levita. Vai estudar, você vai ver que levita, a última coisa que ele fazia era cantar. Levita era responsável pela limpeza do templo, era responsável pela manutenção do templo, servindo nas coisas de Deus. A última coisa que o levita fazia era cantar. Era por último. Hoje levita gosta só de cantar. Se pegar uma vassoura e der para ele, vai numa má vontade. A palavra do Senhor diz, olha, vou abrir aqui para vocês verem. 2 Coríntios 11, só para a gente terminar, para não estender muito. E aos poucos eu vou trazendo mais conteúdos para vocês. 2 Coríntios 11, 14. Olha, porque tais falsos apóstolos, vamos começar do 13, são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que são ministros que transfiguram em ministros de justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Sabe o que acontece? Quando a gente não conhece, a gente está sujeito a esses falsos ministros. A gente acredita em tudo que ele faz, em tudo que ele fala. A gente deposita toda a nossa lealdade. Tudo. Olha, Paulo fala aqui, ó. Se alguém vos pregar um outro Jesus, que não é esse aqui que eu estou pregando, gente, isso é falso. Hoje estão mudando as obras de Jesus. Hoje mudaram completamente o evangelho de Jesus. A igreja ela foi constituída para 4 coisas: ministrar a palavra, perseverar nas orações, partir do pão e comunhão dos santos.
Tem pastor que te proíbe de participar da Santa Ceia. Isso é uma ordenança. Porque se você está em pecado, você não pode participar. Pelo contrário, é porque você é pecador que você tem que participar dela. E mesmo que você se sinta, não, eu não posso participar, Paulo fala, então se arrependa e participe. O contexto ali não era pecado. O contexto ali é divisão na igreja. Mas se você ainda mesmo assim acha que vai ser o pecado, Paulo ali, quando ele termina de falar tudo, ele fala, arrependa e participe. É uma ordem. Nós vamos trazendo mais conteúdo. Estude a palavra de Deus, busque conhecimento na palavra de Deus. Não se deixe enganar por nada. A ação do Espírito Santo na sua vida depende disso. O Espírito Santo vai vivificar essa letra em você. Não é de você para Deus, e sim de Deus para você. Tenha um ótimo domingo. No próximo domingo aí a gente vem trazendo mais conteúdo. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe.